depois de uma campanha que foi dura, uma campanha que foi difícil, mas o resultado foi positivo. Deputado Rodrigo, bom dia. Bom dia, Parraro, bom dia, ouvintes do Canal Aberto. É um prazer enorme, Parraro, estar aqui com você mais uma vez. Agradecido por você permitir falar aos nossos ouvintes de Cachoeira e do sul do estado do Espírito Santo. Nesse primeiro momento, depois do resultado da eleição, antes da gente começar as perguntas aqui, qual é a fala do senhor para o povo de Cachoeira, o povo do sul do estado, que a gente fala para todo o sul do estado, deputado? Minha fala é de gratidão, Parraro. Eu tive uma votação que, na minha avaliação, extraordinária. Fui um deputado que aumentei a votação de 2010 para 2014, uma tarefa difícil, e tive reconhecimento das pessoas pelo trabalho que foi realizado na Assembleia Legislativa. Tarefa difícil, se a gente pega a votação de todos os candidatos, a gente compreende isso, que ninguém conseguiu esse marco. Exatamente. Foi isso? Aqui... Todos tiveram uma votação inferior da última eleição. Exatamente. Então, assim, eu estou extremamente agradecido pelo reconhecimento do nosso trabalho. Essa foi uma eleição em que as pessoas estavam muito desmotivadas ao voto, muito desesperançosas. Nós precisamos recuperar a política, porque não é possível que a gente entregue à população um sentimento desses. Nós precisamos fazer com que a população perceba que há pessoas diferentes na política, há pessoas que nos decepcionam, mas também há pessoas que fazem um bom trabalho, mas aí aqueles que nos decepcionam acabam tomando toda a avaliação, toda a manchete, toda a notícia, e as pessoas perdem a capacidade de nos avaliar em separado para perceber que tem boas pessoas na política. Eu não estou falando de mim, estou falando de muitas pessoas que fazem o bem, se dedicam, né? Então a gente precisa recuperar isso, porque há pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. Na avaliação do senhor, o que está acontecendo? Por que dessa agressividade toda de um povo, de uma grande parcela da sociedade com o político brasileiro? O porquê dessa falta de credibilidade com o político brasileiro? O que leva a isso? Porque a gente fala assim, olha, a realidade não é bem essa, né? Nós temos aí pessoas bem na política, muitas pessoas boas na política. Os problemas que nós encontramos não está só na política, a corrupção não está... Existe corrupção na política? Existe sim, em alguns setores sim, mas se comparado com os outros setores, com a sua negação, com a roubalheira, com o diabo a quatro que acontece por fora, isso é infinitamente inferior. Tem acontecimentos que são contraditórios na avaliação, né? Por exemplo, no Brasil recentemente nós temos tido mais casos elucidados, né, que são resolvidos de corrupção, as pessoas são punidas. Sim. E isso traz um sentimento de que a corrupção está aumentando. A única coisa que vai fazer a corrupção diminuir é você punir as pessoas. Exatamente, é o que está acontecendo hoje. Antes você não tinha assim, uma punição, né? As coisas aconteciam e parece que como era tudo colocado debaixo do tapete, as pessoas não tinham essa compreensão e parece que agora está tudo muito pior do que era, quando na verdade agora começou-se a punir as pessoas que são envolvidas em casos de corrupção. Tem muita gente que quando vai disputar o voto promete coisas que não é da responsabilidade do cargo que ele concorre. Então isso cria uma falsa expectativa, uma falsa esperança. Quando essa esperança é naturalmente frustrada, porque não é possível fazer aquilo que foi prometido num cargo concorrido, isso faz com que as pessoas criem um sentimento de desesperança muito grande. As nossas necessidades, elas só aumentam. Veja que há um tempo atrás a gente tinha um conjunto de necessidades. Hoje as nossas necessidades são outras, porque a nossa vida de uma certa forma mudou. Sim. Né? A vida das pessoas mudou, nós temos mais pessoas incluídas, nós temos mais pessoas com renda, mais pessoas no mercado de consumo. Isso traz exigências novas, isso traz necessidades novas. E o tempo de resposta do poder público é um tempo de resposta que não é na velocidade que nós gostaríamos. Porque os mecanismos de controle tão necessários para os serviços públicos, eles também trazem morosidade, porque você precisa prestar conta antes, durante e depois. Diferente de uma questão da iniciativa privada, que você faz a obra, que as relações são diretas,
você tem todo um mecanismo que acaba fazendo com que as coisas sejam mais lentas do que a necessidade das pessoas. Então é preciso compreender também a população quando ela reclama, é preciso compreender quando ela cobra, e a cobrança ela é importante. Ela é orientadora. O problema fica quando ela vai para uma dureza excessiva, quando ela sai do político e atinge a pessoa, né? Atinge as pessoas de maneira geral, porque por trás daquele trabalho político, por trás do trabalho que é feito pela coletividade, tem uma pessoa que tem necessidades pessoais próprias, que tem sentimentos próprios, que tem família, que tem uma série de coisas que também precisa dar conta, assim como cada um de nós, porque o político também é uma pessoa, também é um cidadão, também tem desejos, também tem, enfim. E eu acho que um conjunto de desinformações também, porque o que vende na mídia, Parraro? O que vende é o que é incorreto, o que vende é o que... É isso que dá audiência, isso que vende jornal, então, revista. Você pode fazer 300 milhões de coisas boas, que isso não vende, as pessoas não dão atenção a isso. Então, isso vai dificultando mais a avaliação das pessoas. Esse retrato mostra que a população parece que ela quer isso, né? Parece que ela gosta disso, né? Eu não sou a pessoa talvez mais indicada para compreender essas relações, né? Porque carece de uma avaliação de um profissional técnico envolvido na área, mas é isso que orienta a nossa imprensa, por exemplo, é isso que orienta os canais de comunicação. Quais canais de comunicação que nós temos para divulgar as boas coisas que são feitas, que não sejam os canais que cada cidadão tem, que é Facebook, que é internet? Sim. Nós não temos canais. A Rádio Diocesana cumpre um papel belíssimo ao abrir os microfones para a gente falar às pessoas. E nós agradecemos sempre, porque agora a Rádio Diocesana também tem uma grade que precisa acompanhar, né, muitas das coisas que estão acontecendo por aí, porque senão destoa e também não fala aquilo que as pessoas desejam ouvir, porque todos nós, Parraro, os políticos, os comunicadores, os comerciantes, os empresários, todos nós tentamos atender o nosso público. Nós tentamos fazer aquilo que o nosso público deseja. Então, tudo isso acaba formando essa compreensão coletiva que nós estamos vivenciando hoje. Então, nós precisamos ter cada vez mais pessoas fazendo uma análise do que acontece de fato. Aconteceu um caso interessante. Eu, durante a campanha, estava pedindo votos num bairro, e um bairro que recebeu muitos investimentos, aqui em Cachoeiro. Parei no lugar, a pessoa falou assim, olhe por nós, porque nós nos sentimos abandonados. Eu falei assim, então vamos fazer aqui onde nós estamos, vamos olhar à nossa volta. Tem uma obra de uma unidade de saúde aqui, à sua esquerda. Tem uma grande drenagem aqui, solicitada há anos e anos à sua direita. Tem 1.500 unidades habitacionais aqui em cima. Tem uma série de ruas que foram calçadas nos últimos 2 anos. Aqui onde nós estamos pisando mesmo, se eu viesse aqui há 4 anos atrás, aqui não tinha calçamento, hoje tem. Então, tiveram serviço. Não, mas nós estamos abandonados, porque o sentimento é esse. O sentimento é esse, então, ele vai abandonar. A capacidade de avaliar as coisas que foram feitas, ela fica menorizada por conta do sentimento coletivo de que há um abandono geral. Então, é preciso conseguir fazer a reflexão racionalizada do que nós estamos vivendo, porque aí sim será capaz da gente separar, né, o que tem de bom, o que tem de ruim. Tem muito a avançar, lógico que tem, eu não estou aqui dizendo que nós estamos vivendo num mundo maravilhoso, está tudo bom, não está. Eu tenho reclamações muitas, tem coisas que eu gostaria que fossem diferentes na minha cidade, que eu gostaria que fosse diferente no meu estado, no meu país. Mas eu também não posso vender que a situação é toda errada. É desastrosa, que não é. Não é o assim, retrato, né? não é esse, não é isso? Nós temos um retrato de evolução, nós temos um retrato de avanço que talvez não seja na velocidade que nós gostaríamos, ou que nós precisamos, mas que houve. Essa questão passa, o partido do senhor está no governo federal, tem 12 anos. Vai fazer 12 anos agora. Isso passa por uma falta de reação do Partido dos Trabalhadores. Eu falo isso porque aqui no Espírito Santo a Dilma não teve a votação que
que deveria ter. E olha que os investimentos do governo federal aqui no Espírito Santo, pegar lá do governo Paulo Atum, quando teve a antecipação dos royalties, o investimento agora na chuva no governo, na região norte do estado, dinheiro do governo federal chegou antes do governo do estado. O investimento do governo federal, os investimentos chegaram antes dos investimentos do governo do estado aqui. E aí, se a gente for citar aqui, a gente vai citando uma série de questões aí. Mas nós vivemos num país hoje, algumas pessoas que, claro, isso tem todo um marketing por trás disso, mas uma parte da população acompanha isso, que não faz a campanha para o candidato adversário, faz a campanha contra o PT. Não vote na Dilma e leva o PT junto. No PT eu não voto nunca mais. E isso chega no cidadão, que tem uma mulher que esses dias, muito conhecida, que é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa muito interessante. E ela dizia o seguinte: eu não vai no PT nunca mais, que não sei o quê. O marido dela ficou desempregado. Montou uma corretora. E ele vende apartamento hoje. 99,9% dos apartamentos que ele vende é do programa Minha Casa Minha Vida. Só que ela não sabe disso. E ela trabalha com ele. Aí estou falando nem no pensamento coletivo, não. Estou falando de um sentimento individual. Estou falando de um programa do Partido dos Trabalhadores e no entendimento dela, que ela sobrevive disso. O arroz, a gasolina do carro, a energia que ela paga, disso por conta desse programa, porque aí estou falando de uma questão de família mesmo. E ela, eu falei, gente, como é que compreende isso? Não faltou uma reação? O PT não está apanhando demais ao longo do tempo e faltou reação do partido nesse sentido, não? Aqui no Espírito Santo não tenha dúvida, porque aqui no Espírito Santo, veja bem, o que desgasta o Partido dos Trabalhadores? Qual é o discurso? Fala assim, por que não? Primeiro, a Dilma não veio aqui. Uhum. A Dilma não veio aqui, mas a Dilma, aqui em Cachoeiro do Itapemirim, tem 2.500 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Aqui em Cachoeiro do Itapemirim tem calçamento em bairros inteiros. Aqui em Cachoeiro do Itapemirim tem programas de drenagem. Aqui em Cachoeiro do Itapemirim tem obra do PAC, tem creche, tem... Enfim, aqui tem uma série de investimentos. A presença dela está nos investimentos, mas ela não veio aqui fisicamente. Então essa é uma coisa. Segunda coisa, o aeroporto de Vitória não saiu. O presidente Lula deu ordem de serviço no aeroporto. A Corregedoria Geral da União, que é um órgão de controle, falou que tinha que paralisar a obra por suspeita de superfaturamento. Foi paralisada a obra por suspeita de superfaturamento. Passou 7 anos investigando, com a obra impedida de continuar judicialmente. Ao final de 7 anos, não tinha superfaturamento. A Dilma deu ordem de serviço no aeroporto agora. Qual é o mais interessante? Reclamam disso pessoas que nunca usaram o aeroporto. Então, nós temos coisas que foram colocadas pela mídia para que outros tivessem avaliação e não se esmiuça o que aconteceu. Porque mas também nós temos... Mas vocês também não fizeram essa defesa. Exato, não, eu estou dizendo... Quando eu falo vocês, estou falando do partido mesmo. Do partido, eu estou dizendo isso. Aqui no Espírito Santo, eu estou primeiro justificando o que dizem contra. Né? Porque nós não disputamos eleições há 20 anos, disputamos agora com o professor Roberto Carlos, né? Numa campanha que foi tímida, decidida ao apagar das luzes, que não defendeu efetivamente as realizações do governo federal no Espírito Santo, como deveria ser. Eu sempre digo, Parraro, que não é tudo um mar de rosas, não é tudo as mil maravilhas, mas o governo fez investimentos no Espírito Santo que há muito não foi feito. Sim, com certeza. Para quem vai numa inauguração de um conjunto do Minha Casa Minha Vida, em que as pessoas com renda de 0 a 3 anos, a 3 salários mínimos, pagam de 25 a 60 reais de mensalidade, você vê conjuntos no mesmo padrão aqui em Cachoeiro, que as pessoas pagam R$1.000 de prestação. E você vai ver a entrega, não tem diferença nenhuma de um empreendimento para o outro. Verdade. Há tempos passados, a entrega de habitações de interesse social, de casa popular, como as pessoas conhecem, eram casas que davam uma condição subhumana a quem fosse morar nela. Nós temos exemplos aqui em Cachoeiro. Você pode ver um conjunto de habitacional do Minha Casa Minha Vida, com 1.000 unidades,
e você pode ver casas populares em outros bairros, vai lá ver as condições. É verdade. Vai ver as condições que são entregues às casas hoje, vai ver as condições que foram entregues e que estão as casas daquele tempo. Hoje nós entregamos casas do Minha Casa Minha Vida com vaga na garagem, com playground para as crianças, em que pessoas com faixa de renda muito baixa têm condições como outras tiveram. Então, aí tem qualidade de vida, né? Isso é além de dar a casa, dar dignidade às pessoas. Então isso precisa ser avaliado, isso precisa estar no consciente coletivo. Agora, tem pessoas que necessitam de um projeto de país diferente. As pessoas que mais têm posses, elas têm uma velocidade de enriquecimento menor do que era no passado, é verdade. Então a essas pessoas, o governo que a presidenta Dilma faz não interessa realmente. Então você precisa avaliar que tem pessoas que vão votar ideologicamente, vão votar porque tem uma compreensão de país diferente. Agora, nós não poderíamos deixar chegar a classe que é beneficiada com os nossos programas, como você disse aí, quantas pessoas que eram empregados, que hoje são autônomos, donos do próprio negócio, que ascenderam de classe social, que passaram a ter outras condições, aí cria-se o preconceito do Bolsa Família. Nem todo mundo que ascendeu foi do Bolsa Família. O número de famílias que foi retirado do Bolsa Família ao longo desse tempo foi muito grande. Nós conseguimos chegar à universalidade das pessoas por conta da necessidade delas. Deixar um cidadão morrer de fome seria o que de pior a gente poderia fazer. Se nós temos compromisso com a vida, nós precisamos fazer com que nossos irmãos não morram de fome. E o Brasil foi o único país do mundo que conseguiu cumprir a meta da escassez da fome antes do prazo, que era 2015. Então nós temos números que são importantes de ser avaliados mesmo. Aí agora, quando eu falo da defesa de estudo, exatamente com base nisso aí. Exato. Né? Aí eu estou falando do partido mesmo. Exato. Fazer essa defesa e aí cria essa história, a história do cidadão lá que te recebeu lá, pisou em cima do calçamento, do lado tinha uma drenagem, escola e o prédio lá da Minha Casa Minha Vida, e ele falou, nós estamos abandonados. Nós agora estamos ferrados, que agora ele não tinha nada, agora ele tem tudo isso em volta e ainda sente o abandono. Então essas coisas é que a gente precisa conseguir ter a capacidade de resgatar. Agora, isso se construiu pelo sentimento, Parraro, não se construiu, foi construído um sentimento através de informações cotidianas, pouquinho a pouquinho, no conta-gota durante os anos. Isso não foi um sentimento construído agora, foi construído ao longo do tempo. Então nós vamos levar um tempo também para conseguir mostrar às pessoas que não é bem assim, né? E em alguns estados a campanha eleitoral conseguiu demonstrar isso, em outros não. Né? Bem, deixa eu trazer para Cachoeiro aqui, e aí o senhor teve voto no estado todo, mas trazer para Cachoeiro onde o senhor teve 9.000 votos. O senhor mereceu esses 9.000 votos do povo de Cachoeiro, por quê? Qual foi o seu trabalho como deputado? Todo o trabalho. Primeiro, eu preciso trazer à memória das pessoas que eu sou deputado há 1 ano e meio. Sim. Eu fiquei primeiro suplente na eleição passada e vim para a Assembleia há 1 ano e meio, fui secretário de Assistência Social. Nesse tempo que eu fui secretário de Assistência Social, a mudança que nós fizemos na política de assistência social no Estado foi profunda. Nós avançamos muito em número de equipamentos entregues no programa Incluir, que foi uma marca que o próprio governador levou ao debate eleitoral estadual como uma marca de governo das mais importantes. E a assistência social no Estado nunca tinha sido uma marca de governo, né? Pela primeira vez foi uma marca de governo. Nós contribuímos em muito no Espírito Santo para os resultados nacionais de diminuição da fome e da pobreza. Então, primeiro eu quero deixar aqui esse trabalho como secretário registrado, porque foi reconhecido pelos meus aliados e pelos meus adversários como sendo um bom trabalho. Além de eu ter assumido uma secretaria completamente desorganizada, que não sabia para onde ia, e né, essa questão interna também. Deu rumo, não é isso? Né? Eu sucedi o meu próprio partido e fiz uma mudança completa. Né? Não é porque foi duas figuras do mesmo partido que nós fizemos a mesma coisa, não. Eu assumi a secretaria e fiz uma mudança completa, apesar de eu ter sucedido um companheiro de partido, porque eu compreendia que nós precisávamos fazer aquela mudança completa. Tivemos muito alinhamento com o Projeto Nacional Social, né? Enfim, e conseguimos dar um gás, teve prestígio da ministra, que veio aqui várias vezes no Estado, teve prestígio da base, os trabalhadores da assistência social
prestigiaram a partir da base. Os votos que eu tive no norte do estado, eu posso acreditar muito a assistência social, porque eu não fiz campanha no norte do estado, eu fiz só no sul do estado. Eu escolhi fazer campanha no sul do estado do Espírito Santo para fazer uma representação do sul. Nosso mandato, ele trabalhou o desenvolvimento tanto da área privada, porque nós trabalhamos incentivos fiscais, o governo mandava projeto de lei, eu apresentava emenda para fazer incentivos para o Sul, porque nós precisamos fazer o reequilíbrio, porque a área da Sudene teve em 2013 81 projetos a 27 bilhões de reais, o Sul do Espírito Santo não tem nada. Nós temos incentivos fiscais ao leste de Minas, ao norte do Rio, ao norte do Espírito Santo, e nós estamos achatados sem incentivos fiscais. Precisamos fazer, me envolvi na questão do Porto Central, tive no IBAMA por conta do licenciamento, porque o Porto Central vai ser uma janela de oportunidades para o sul do estado inteiro. É importante que aquele empreendimento se efetive ali em Presidente Kennedy, porque ele vai ser importante não só para Presidente Kennedy, mas para todos os municípios do sul do estado do Espírito Santo. Me envolvi, estou envolvido na ferrovia F-118, que agora vai ligar Linhares ao Rio de Janeiro, porque o projeto original era ligar Vila Velha ao Rio de Janeiro. Nós precisamos discutir qual será o papel dessa ferrovia no sul do Espírito Santo, que é uma obra esperada há muito tempo, que nós precisamos nos envolver. E eu discuti a distribuição de recursos oriundas do ICMS. Nós temos a concentração de serviços públicos nas cidades. No Pacto Federativo há um desequilíbrio em desfavor dos municípios. Se você for analisar, Parraro, não tem prefeito bem com a sua população. Por quê? Porque o número de serviços exigidos das prefeituras municipais, dos prefeitos municipais, é muito grande e a capacidade de entrega é muito reduzida. Carga demais nas costas dos municípios. Nós temos muitas cargas e poucos recursos. Para aqueles que não têm produção de petróleo, no caso do Espírito Santo, isso é pior ainda. Porque os royalties de petróleo já dão aos municípios produtores uma capacidade de investimento pelos royalties. Ninguém está propondo mexer em royalties de petróleo. Nem eu não proponho mexer em royalties de petróleo. Essa é uma riqueza que precisa estar lá para compensar esses municípios mesmos. Claro. Né? Agora, levar o ICMS que é recolhido nos outros municípios para lá, por conta de uma matemática incluída no valor adicionado fiscal, aí não. Porque você, além de permitir que eles tenham as compensações lá, você vai empobrecendo os outros. Tem imposto que nós pagamos aqui em Cachoeiro que está indo para esses municípios, falando de maneira prática. Então, o nosso projeto de lei na Assembleia, a luta que eu travo na Assembleia é para fazer com que isso seja redistribuído para os municípios de origem, para que a gente tenha o nosso imposto em benefício da nossa população aqui em Cachoeiro. Resolve todos os nossos problemas? Não. Mas ajuda, dá um primeiro caminho, dá uma primeira direção. Então, eu tenho feito um mandato em defesa de questões sociais, populares e democráticas, como eleição direta para diretor de escola, que envolve o estado inteiro, mas tenho feito também ações que são pontuais para a região sul do Espírito Santo, que favorece diretamente Cachoeiro e Itapemirim. Eu acho que foi em nome desse trabalho que houve esse reconhecimento da população de Cachoeiro, e que eu fico muito feliz, muito honrado, muito agradecido por conta de ter recebido esse reconhecimento. Parabéns pela votação, pela reeleição, e agradeço demais a vinda do senhor aqui no programa. Muito obrigado, Parraro. Eu também agradeço muito a você, agradeço a Rádio Diocesana por ter aberto essa oportunidade de agradecer a essa população, que me deixa muito feliz. Peço aos nossos ouvintes que me inclua nas suas orações, porque só com a presença de Deus na nossa vida que nós vamos conseguir fazer o trabalho que as pessoas esperam, e eu tenho certeza que a oração de cada um vai nos fazer mais forte e nos indicar o caminho. Hoje a conversa aqui foi com o deputado Rodrigo Coelho, no nosso programa. Vamos a um breve intervalo comercial e eu volto na sequência, já já. Primeiro lugar em audiência. Diocesana. Zana.